Graça e paz, irmãos. Mais uma vez, estamos juntos para aprendermos sobre o amor de Deus, principalmente sobre o amor de Deus. Mas eu não poderia deixar de fazer um comentário de que se eu tivesse pedido uma música hoje, eu teria pedido a música que vocês acabaram de cantar, Edifica em mim uma morada para ti. O nosso estudo, a nossa meditação de hoje está arraigado na morada que somos do Senhor. Então, eu queria que você abrisse sua Bíblia, o seu aplicativo, ou ouvisse aquilo que o apóstolo Paulo escreveu para os Gálatas. Então, Gálatas, capítulo 2, o versículo é o 20, só o 20. Ellen, nós vamos ter uma música? Não, tá. Gálatas, capítulo 2, versículo 20, o apóstolo Paulo, por inspiração do Senhor Deus, do Senhor Jesus, através do Espírito Santo, do Trino Deus, né? Ele diz o seguinte: logo, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E esse viver que agora tenho na carne, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e a si mesmo se entregou por mim. Eu vou ler o 19, para que a gente possa compreender melhor algumas coisas. Porque eu, mediante a própria lei, morri para a lei, a fim de viver para Deus. Estou crucificado com Cristo. Logo, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E esse viver que agora tenho na carne, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e a si mesmo se entregou por mim. Obrigado, Senhor. Obrigado pela oportunidade que o Senhor nos dá de mais uma vez podermos estar meditando na Tua palavra, estarmos, Senhor, aprendendo aquilo que vem direto do Teu coração para nós. Obrigado, Senhor, pelas conexões que o Senhor faz, que o Teu Espírito Santo produz entre os louvores, a palavra meditada, a palavra dita, tudo aquilo que fazemos aqui, Senhor, a adoração que Te entregamos, os louvores que proferimos e o estudo da Tua palavra, Senhor. Em tudo isso nós percebemos a mão santa do Teu Espírito, que produz uma unidade que vai se enraizando em nosso coração aos poucos, que vai tomando conta do nosso ser e vai tornando, Pai, o nosso coração e o nosso espírito solo fértil para receber a Tua palavra. Obrigado, Deus, porque me fazes um instrumento nas Tuas mãos nesta noite. Senhor, através de mim, e somente pela unção do Teu Espírito, que nós possamos sair daqui, Senhor, transformados pelo Teu amor, pela Tua sabedoria, pela Tua santidade. Em nome de Jesus nós oramos e em nome de Jesus nós já Te agradecemos. Amém. Nós, primeiro de tudo, entender por que Paulo está dizendo, né? Eu fui crucificado com Cristo Jesus. Ele não foi lá. Aliás, ele nem estava, não sei, né, mas a palavra do Senhor não nos dá indicativo de que Paulo tenha sequer assistido à crucificação de Jesus.
Mas, para que a gente possa entender melhor por que Paulo estava dizendo tudo isso e para quem ele estava dizendo, né, para os Gálatas, que estavam, de certa forma, influenciados por um movimento que estava acontecendo naquela região, Pedro está falando principalmente para... Desculpa, Paulo estava falando principalmente para Pedro. O que acontecia? Havia... a carta a Gálatas, ela tem esse sentido de orientação sobre como é que Pedro pregava o Evangelho e como é que Paulo pregava o Evangelho. Por que é que Pedro pregava para judeus e por que é que Paulo pregava para gentios? E a gente vê que não havia uma animosidade entre eles, não havia uma disputa. Eles simplesmente foram distribuídos dessa forma. Cada um falava da maneira que fosse melhor para falar. Paulo se dava muito melhor para falar com os gentios. E Pedro, por ser mais arraigado a tradições farisaicas, ele estava mais apto a falar com os judeus, vamos dizer assim. Mas o que estava acontecendo naquele momento, naquela circunstância? Pedro, em alguns momentos, esteve com gentios, comeu com gentios, participou de reuniões com os gentios, e estava tudo bem, não era esse o problema. O problema foi que, assim que vieram alguns discípulos e alguns apóstolos, que também eram extremamente judeus, Pedro faz um movimento de se afastar dos gentios. É como se ele pensasse assim, vão me ver agora com os gentios, e o que eu vou fazer? Né? Então, ele simplesmente se afasta dos gentios. E Paulo, então, percebendo isso, inclusive no versículo 13, anterior a esse que nós lemos, no versículo 13, Paulo chega a chamar Pedro de dissimulado. Ele chega a dizer para Pedro, olha, você foi dissimulado, porque enquanto estava tudo bem, não tinha judeu aqui nenhum para ver o que você estava fazendo, você estava com os gentios, numa boa. E o que significava essa diferença entre eles? Pedro tinha como objetivo pregar aos judeus que haviam passado pela circuncisão. Então, ele era chamado de o pregador do evangelho aos circuncidados, aqueles que da circuncisão, né? Da tradição, daqueles que cumpriam a lei de maneira muito rigorosa. E Paulo já tinha a ideia de que o evangelho tinha que ser pregado a todo e qualquer, a qualquer pessoa, a qualquer que fosse a sua predisposição religiosa, desde que ele cresce, que Jesus Cristo estava vivo, pois havia ressuscitado. Desde que ele cresce, que através de Jesus Cristo, e somente através de Jesus Cristo se recebia a salvação, para Paulo aquilo estava bom. Era assim que tinha que ser. Não havia necessidade da circuncisão. Então, havia essa briga entre Pedro e Paulo. Pedro achava que tinha que ter a circuncisão, que teria que ser cumprida a lei dos judeus, da tradição judaica. E Paulo não. Então, quando Paulo pega Pedro nesse rapapé, nesse momento de distração de Pedro, Paulo não pensa duas vezes e desce o verbo. Esse capítulo 2, ele é todo direcionado a Pedro, falando sobre exatamente essas atitudes dissimuladas de Pedro. Não havia necessidade de ser
tão tradicional, mas já que era, então que fosse, né? Não seja duas caras. Era isso o que Paulo exigia de Pedro. Então, na sua fala, Paulo diz que, porque eu, mediante a própria lei, morri para a lei, a fim de viver para Deus. Não é que ele não fosse cumpridor da lei, mas acima da lei para Paulo estava Deus. Paulo não desrespeitava nenhuma lei, mas ele queria que as pessoas entendessem que acima de toda aquela tradição, acima de tudo que fosse ligado à lei, até porque a lei começou através dos mandamentos, né? E depois foram sendo evoluídas para outras tantas situações, a lei era de Deus. Então, Paulo não descumpria e nem ensinava ninguém a descumprir a lei. Mas ele diz que ele morreu para a lei. Por quê que ele morreu para a lei? Porque a vida dele, a partir do momento da conversão dele, era para Cristo, por Cristo. Tudo o que Paulo fazia era para Cristo, por Cristo, através de Cristo, através daquilo que ele recebia da unção do Espírito Santo. Quando ele diz aqui que estou crucificado com Cristo, se nós pararmos para entender direitinho, todos nós deveríamos pensar assim. Fomos crucificados com Cristo. Porque se Cristo morreu ali, para a minha salvação, se eu não morrer ali também, eu não recebo a salvação. Eu preciso morrer. É assim, Jesus ensinou isso, né, para Nicodemos, é necessário nascer de novo. Se nós não entendermos isso, nós não vamos compreender o que é verdadeiramente ser salvo. É essa transformação radical, é essa transformação que nos faz mortos para tudo aquilo que a gente já viveu até então. E nos transforma em seres vivos pelo amor de Deus. Quando na música a gente canta, né? Tua vida em mim, minha vida em ti. Nós passamos a ser unidade com Cristo Jesus. Então não há como separar a nossa vida da vida de Cristo quando nós estamos no caminho da santificação, no processo de conversão. A conversão é um processo, ela não tem fim. A santificação é um processo, ela não tem fim. Vai ter fim somente na glória, quando formos glorificados. Eu preciso abrir uma água aqui, gente. É duro. Esse tempo de... Perdão. Então, quando no 20, que para nós é muito, muito importante entender, logo, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E esse... E assim mesmo a si mesmo se entregou por mim. Ele fala desse amor de Cristo
Ele fala desse amor de Cristo, que é um amor tão grande, que a si mesmo se entregou e morreu. Se Pedro não entendesse aquilo, se Pedro não entendesse que o que era importante era compreender o que Cristo havia feito por eles, a morte de Cristo teria sido em vão, e é assim conosco. Se nós não entendermos por que é que Cristo fez o caminho do seu sacrifício, o caminho da sua dor, do seu sofrimento, se nós não entendermos por que ele fez aquilo, a sua morte é em vão. Então, como é que é viver? Como é que eu entendo que Cristo vive em mim? Como é que eu entendo que o Espírito Santo habita em mim? Como é que eu entendo que eu estou nas mãos do Santo Trino Deus? Quando o Espírito Santo toma conta da nossa vida de uma maneira radical, quando nós realmente abrimos essa morada que nós pedimos ao Senhor que edifique. Quando nós cantamos, nós precisamos entender o que a gente está cantando. A gente pede: edifica em mim uma morada para ti. Nós estamos pedindo para que o Senhor nos construa de novo. Porque muitas vezes essa morada aqui, ó, é suja, é indecente, não é permitido que um santo more aqui, que o Espírito Santo habite aqui. Porque não há espaço em nós para dois caminhos, para dois senhores, para dois pensamentos. Porque a partir do momento que eu começo a pensar aquilo que não presta, o que presta vai embora. Não tem espaço. Então, como é que nós compreendemos que realmente nós estamos nas mãos do Espírito Santo e que ele faz morada em nós? Pelas nossas atitudes. Por aquilo que nós fazemos no dia a dia, na rotina. Não só aqui dentro da igreja. Não só entre os santos. Ou não só para mostrar para os santos que eu também sou santa. Nós descobrimos em nós o Espírito Santo quando nossas atitudes mais simples, mais corriqueiras, são permeadas, são... eu não consigo achar outra palavra para o permeado. Quando nossas atitudes são cheias da vontade de fazer o bem. A única coisa que Jesus Cristo pediu para que fôssemos, era que fôssemos iguais a Ele, que seguíssemos a Ele. Ele não pediu para a gente morrer na cruz por Ele. Ele pediu para que a gente entendesse que Ele morrendo na cruz, eu teria que morrer. O meu eu antigo, como diz a palavra, o homem velho, a criatura, teria que deixar de existir para se tornar filho adotivo. Gente, essa palavra adotivo na Bíblia, naquele contexto em que Paulo coloca para a gente que fomos adotados, é algo que nós, no Ocidente, nós não compreendemos, porque para nós a adoção é ir lá e pegar, escolher uma criança e trazê-la para dentro da nossa família. A adoção naquela época era algo que era transformado numa festa. Era muito importante quando alguém era adotado. Por isso Paulo usa esse termo, fomos adotados por Deus. Passamos a ser filhos. Deixamos de ser criaturas. E nós compreendemos o que é que isso muda na nossa vida, nessa lida diária.
é em como nós enfrentamos as coisas que passam pela nossa vida. Eu estou sem controle de horário. Vou largar. Eu tenho um momento na minha vida que eu raramente falo sobre mim, né? Não gosto muito de colocar os testemunhos aqui. Mas tem um testemunho meu que eu acho importante compartilhar com os irmãos. Eu estudei para missões lá em Natal. Antigamente tinha um centro de treinamento missionário da nossa igreja, lá em Natal, que recebia os alunos lá. Hoje não é mais assim, hoje é tudo online. E eu saí daqui de Osasco, fui morar em Natal, morei um ano inteiro em Natal, longe da minha família, longe das minhas netas, que para mim foi uma dor muito grande. E o ano seguinte, eu ia a cada 3 meses, eu ficava um tempo, voltava, ficava um tempo, e o terceiro ano eu fiz aqui mesmo, terminei aqui em Campinas. Mas os 2 anos que eu lá estive, eu tenho uma bagagem muito grande de situações que aconteceram na minha vida, porque às vezes eu penso assim que o Espírito Santo tinha muita pressa comigo, sabe? Até pela minha idade, né? Porque eu estava lá no meio de um monte de jovenzinhos, eu era mãezona, 40 e tantos anos, a molecadinha tudo de 20, a que mais tinha idade tinha 30, e eu lá no meio deles. E uma das coisas que a gente fez foi, a partir do primeiro dia de treinamento, nós já éramos enviados para congregações, para treinar já na congregação. Então, nós estudávamos e praticávamos. E nos sábados, nós tínhamos uma congregação, no período da tarde, nós tínhamos uma congregação que tinha um trabalho com crianças, e eram muitas crianças. Então, a gente tinha um trabalho muito bonito lá. E a gente tinha que pegar ônibus. Então, no sábado, nós ficávamos por nossa conta, no almoço, não tinha, a cozinheira não ia no sábado. Nós fizemos o almoço muito rápido, eu e mais a missionária que era responsável por nós, e os outros 3 missionários que estavam lá comigo. Nós fizemos o almoço muito rápido e fomos para o ponto de ônibus. Quando a gente estava no ponto de ônibus, me aparece um menininho deste tamanho, aqui, ó. Deste tamanho. E ele fazia assim em mim: me dá 10 centavos. Me dá 10 centavos. E eu olhava assim para ele, e falava assim: eu não tenho. Ele olhava para cima: me dá 10 centavos. Me dá 10 centavos. Aí eu olhei em volta, ele muito pequeno. Eu olhei em volta e tinha mais uma menina maior, atrás de mim, assim, e uma outra no meio do caminho, entre o pequeno e a grande. A grande devia ter uns 9 anos, mais ou menos. E essa criança me dá 10 centavos, me der 10 centavos, aquilo me torrou a paciência. Eu falei assim: eu não vou te dar dinheiro. Para que você quer dinheiro? Ele: para comer. Isso devia ser umas 2 horas da tarde, mais ou menos. Eu falei: ah, vocês estão com fome? Aí eu olhei para a cara das meninas e falei: vamos levar eles para comer. Nós tínhamos feito muito almoço, porque já era para ficar para janta, né? E aí levamos essas crianças lá para o CTM. Era como daqui na avenida ali. Levamos essas crianças, demos o almoço para eles, e eu percebi que a menina mais velha estava sempre com a mãozinha dentro da blusa, assim. Mas dentro da blusa. Ela não colocava a mãozinha para fora. E aí, quando eles terminaram de almoçar e tudo, eu olhei e falei assim: o que tem na sua mão? Quando ela me mostrou, gente, eu tive vontade de chorar. A mão dela estava em carne viva. A mão dela tinha tantas bolhas de pus que eu não conseguia sequer contar. Inchada, enorme. Aí eu falei para ela: escuta aqui, a tua mãe viu isso? Aí ela falou assim: eu sou sempre muito assim, né? Já quero resolver a coisa. Eu falei assim: sua mãe viu isso? Ela falou assim: ah, minha mãe ia me levar no médico, mas foi fazer não sei o quê, e não foi me levar. Aí eu falei: aonde que a gente pode ir? Perguntei, porque a missionária que era responsável por nós, ela é de lá.
Então, ela conhece tudo. Falei, onde que a gente pode levar essa criança? Ela falou, tem um hospital regional aqui, a gente pega o ônibus, desce na porta, tal. Eu falei, vamos. Ela falou, como assim vamos? A gente tem o trabalho na congregação. Aí eu falei assim, vai você e mais alguém, e eu com o menino e mais a outra menina, fomos levar as 3 crianças lá para o hospital. Detalhe, as crianças bem moreninhas, assim, da cor do João. E eu, cor da neve, né? Eu já fui falando para ela, no ônibus nós já fomos combinando. Eu fui dizendo assim para ela, ninguém tinha documento. Imagina aquelas crianças pedindo as coisas na rua, ninguém tinha documento. Eu falei, nós vamos chegar lá e eu vou dizer que eu sou tua tia. Está entendido? Então, nós vamos fazer a ficha e você vai lá para ser atendida, tá bom? Tá bom. E aí foi me dando um certo receio, porque como é que eu sou tia, né, dessa criança que eu não sei nem o nome direito? Mas fomos. E quando chegamos lá na recepção, vocês conhecem recepção de pronto-socorro, né? É igual em todo lugar, viu, gente? Não muda nada. Quando nós chegamos na recepção daquele pronto-socorro, o rapaz que nos atendeu, ele, lá de dentro, ele olhou para mim assim, ele falou assim, que é? Eu falei assim, eu queria passar essa menina aqui no pronto-socorro com o médico. Ele falou, o que ela tem? Eu falei, ela está com o braço cheio de feridas. Qual o nome dela? Fala o seu nome. Aí ela falou o nome dela completinho. Aí o menino está fazendo a ficha lá, qual o nome da mãe? Menina, qual o nome da sua mãe? Eu não sei o nome inteiro da minha mãe. Aí o menino já começou a ficar nervoso atrás daquele balcão. Aí ele falou assim para mim, o que a senhora é dela? Eu, tia. E a senhora não sabe o nome da mãe dela? Aí eu comecei a ficar tão nervosa que ele percebeu que tinha alguma coisa errada. Aí ele saiu de trás daquele balcão e pendurou assim e olhou para a menina. Quando ele olhou para a menina e olhou para mim, ele falou, a senhora não tem nada a ver com essa menina, tem? Aí eu falei, vem cá, moço. Aí cochichei no ouvido dele. Falei, olha, eu encontrei essas crianças no ponto de ônibus, estavam pedindo esmola. Quando eu vi a mão dessa criança, mas eu falava bem baixinho, gente, para ninguém, só ele escutar. Aí eu falei, quando eu vi a mão dessa menina, eu fiquei tão preocupada que eu resolvi trazê-la. Ele deu um grito. E falou, por que a senhora não falou antes? Que a senhora está fazendo um gesto desse e não quer que ninguém saiba? Vem aqui. Esse menino fez um escândalo. Ele me levou direto lá para o médico, sem passar por ninguém. Pegou a minha menina, levou, chegou lá no médico, já fez a propaganda todinha de que a tia branca da menina tinha achado a menina na rua e tinha levado ela. O senhor acha, doutor? E ela não quer que ninguém saiba. E eu falava para ele, fala baixo, né? Não precisa ninguém, o pronto-socorro inteiro. Tá. Quando eu mostrei a mão da menina para o médico fez assim. E se afastou completamente. Aí ele disse assim para mim, a senhora sabe o que essa menina tem? Eu falei, não. Ele falou, pois então, ela tem sarna. E essa menina havia pego na minha mão, me abraçado no ônibus, sentou no meu colo no ônibus. Aí ele passou uma bezetacil para a menina, e a enfermeira veio e falou, a senhora vai sentar nesse banquinho e vai segurar ela, abraçando ela. Eu falei, tá bom, eu vou fazer isso, né? Quando a menina tomou a injeção, a menina caiu num choro tão compulsivo, porque bezetacil dói demais. E ela me abraçava e chorava, e aquele bracinho dela todo cheio de ferida, passando em mim, para lá e para cá. Bom, fizeram a limpeza do bracinho, enfaixaram, passaram por remédio, enfaixaram. Ali mesmo nós já pegamos os remédios todos, né? E conclusão, que não conclui aí. Eu tenho uma saga com essa história, porque depois nós fomos levar eles para casa.
E para levar eles para casa, nós que não éramos de lá de Natal, eles falavam o nome do bairro deles. Vamos imaginar aqui que eu chegasse para alguém e falasse, onde você mora? E a pessoa falasse assim, eu moro no Açucará. Eu não sei chegar lá sozinha. Eu sei que tem um bairro em Osasco que chama Açucará, mas eu não sei chegar lá sozinha. E aí eu falava assim para eles, dá para ir de ônibus? Ah, tia, eu não sei, porque quando a gente vem para cá, a gente pega um ônibus e desce, depois pega outro ônibus e desce em outro lugar, depois a gente pega outro e desce. E quando a gente vai embora, a gente vai fazendo a mesma coisa. Eu falei, mas eu não tenho dinheiro para pegar 4, 5 ônibus. Vocês não sabem o nome da rua que vocês moram? Não. Aí eu falei assim, para os 2 que estavam comigo, que já estavam desesperados na altura do campeonato. Eu falei assim, vamos tentar pegar um táxi. Quanto dinheiro você tem? E pensa, nós estávamos ali duríssimos, ninguém tinha dinheiro ali. Aí juntou aqui, juntou ali, deu R$20, o equivalente a R$20, mais ou menos. Tinha um táxi na frente de pronto-socorro, sempre fica parado. Tinha um táxi lá, eu cheguei para o taxista e falei assim, se ele soubesse que a menina tinha escabiose, jamais tinha deixado entrar, né? Eu falei assim para o taxista assim, olha, nós precisamos levar essas crianças, e aí mais ou menos contei a história para ele, para a casa deles que fica no bairro tal. Ele falou, tá, mas em que lugar? Eu falei, não sei. Ele falou, mas e como nós vamos? Eu falei, não sei. Eu falei, e aí ele falou para mim, vai todo mundo? Eu falei, sim. Que eram 3 adultos, mais 3 crianças. Aí ele falou assim, acho que eu não vou não. Eu falei, acho que você vai sim. Não, senhora, eu não posso ir. Eu falei, senhor, o senhor pode ir. Sabe por quê? Porque nós trabalhamos para Deus. E é o Senhor Deus quem está falando para o senhor que o senhor tem que levar a gente. Porque senão nós vamos ficar aqui todo mundo. Essas crianças vão ficar aqui, já está escurecendo nisso, já estava quase de noite, né? E ele falou, tá, mas elas mais ou menos sabem? Aí eu falei, sabiam nada. Eles não tinham a menor ideia de como chegar na casa deles. Aí, no meio do caminho, aquele subidão, depois o senhor entra na rua de terra para lá, depois o senhor vai direto para lá. Gente, nós levamos muito tempo rodando com essas crianças naquele bairro, até que nós encontramos a casa, eu entreguei elas para a tia, porque a mãe não estava em casa, e disse a respeito do que tinha sido feito e do que o médico tinha dito que precisava fazer. O médico disse para mim o seguinte, se aquela criança levasse mais 2 ou 3 dias com a mão do jeito que estava, ela perderia a mão. Porque já estava fazendo buracos, já. E aí, o que aconteceu comigo? Peguei escabiose. Tive sarna. Né? E aí... Não, só com Jesus que acontece dele pôr a mão em lepra e sair ileso. Comigo não aconteceu. Eu tive sarna. E tive 2 sarnas. A sarna no meu corpo e a sarna daquelas criancinhas que ficaram depois, até o dia que eu vim embora para São Paulo. Eles iam pelo menos 2, 3 vezes por semana lá, no CTM, para pedir comida, para pedir algum doce, para pedir, para ficar lá. Deixa a gente só ficar aqui, tia. A tia branca deles. Eu penso que, se o Espírito Santo não tivesse agido através da minha vida, e através daqueles que atenderam aquela criança, se o Espírito Santo não tivesse o desejo de mostrar quem era Deus para aquele motorista de táxi, para aquele médico, para aquele atendente da recepção, se o Espírito Santo não quisesse me usar ali, ele não teria usado. Mas ele encontrou em mim uma morada pronta naquele momento. Eu sei que tantas e tantas e tantas vezes a minha vida não é uma vida onde o Espírito Santo desejasse estar. Eu sei que muitas e muitas vezes a minha falha como seguidora de Cristo, a falha que acontece várias vezes no dia,
como seguidora de Cristo, eu sei que isso atrapalha o meu crescimento. Mas o Espírito Santo não desiste de mim. E não desiste de nós. E ele vai olhar para você e vai dizer assim: você tem potencial. Você tem potencial para andar na rua e enxergar onde ele quer trabalhar. Quando Jesus diz, né, para que nós olhemos o faminto, o esfarrapado, o doente, e olhássemos para cada um desses, como se olhássemos para ele mesmo, é justamente porque é lá que ele também faz morada. Ele não faz morada só no corpo limpo. Ele não faz morada só no pensamento santo. Ele também faz morada aonde ainda há sujeira para ser limpa, aonde ainda há pecado para ser tratado, aonde ainda há buracos a serem preenchidos nessa edificação que nós pedimos para Deus fazer na nossa vida. Quando o apóstolo Paulo diz: não sou eu mais que vivo, mas Cristo vive em mim. Ele tinha acabado também de dizer que Pedro era dissimulado. A gente para pensar assim: mas o santo Paulo, também tem os momentos de ira. Também tem os momentos de perder o chão, muitas vezes. Somos humanos, mas somos seguidores de Cristo. Somos humanos, mas precisamos compreender que aonde ele faz morada, ele vai limpando, ele vai tratando, ele vai cuidando, como um jardim. Um jardim que muitas vezes precisa ser regado pela nossa fé todos os dias, regado pelo nosso amor ao próximo todos os dias. E eu creio que é principalmente por causa desse amor ao próximo que Paulo ficou tão bravo com Pedro. Porque Paulo queria que todo aquele que ouvisse, que pudesse ouvir a palavra do Senhor, o recebesse como seu Salvador. Não apenas os cumpridores da lei. E eu acho que nós precisamos aprender a olhar para fora. Nós precisamos aprender a olhar onde é que Deus nos quer. Nós precisamos aprender a olhar onde é que somos necessários. Onde é que estamos fazendo falta? É na nossa família? É na nossa casa? É na nossa vila, na nossa rua? É na nossa igreja, muitas vezes? Porque tantas e tantas vezes entramos, sentamos, ouvimos e vamos. As ações se restringem a esse movimento pequeno. E eu não olho para o meu irmão, e eu não enxergo o meu irmão, e eu muitas vezes não vejo que o meu irmão está abatido. Eu muitas vezes não vejo que o meu irmão, só de eu chegar para ele e perguntar para ele: posso fazer alguma coisa por você? Já vai melhorar a sua vida? Quanto mais quando nós podemos fazer muito mais. Eu não contei esse testemunho para vocês para me vangloriar, para dizer: olha como eu sou limpa, porque o Espírito Santo habita em mim. Não sou, não. Sou muito, muito, muito incapaz ainda de poder afirmar que sou seguidora de Cristo. Mas eu tento. Tento cada dia mais, com mais força, com mais perseverança,
com mais determinação. E é assim que eu acho que nós todos devêssemos agir. É assim que eu acho que a nossa vida melhora, quando a vida do outro melhora. Quando eu sei que o outro está feliz, porque eu, de alguma maneira, promovi essa felicidade. É muito bom você saber que você é necessário. E nós todos somos necessários. Tem um sermão que eu gosto muito de um padre, Padre Fábio, que hoje está passando por uma situação terrível, tal, mas não, isso não vem ao caso, mas ele tem um sermão que ele fala da utilidade. Né? As pessoas não têm que nos querer pela nossa utilidade. Elas têm que nos querer porque nos amam. E se aí sim, por esse amor, nós pudermos ser úteis a essas pessoas, que nós sejamos úteis. Mas o amor vem em primeiro lugar. Amém? É tua. É tua parte.